Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Patrícia Soares e estou aqui para o nosso quarto e último encontro da disciplina de pesquisa social. Então, hoje nós vamos conversar sobre a metodologia da pesquisa social. Quais são as metodologias que nós utilizamos? Baseadas em que princípio estão essas metodologias? Quais são os conceitos que envolvem a metodologia da pesquisa em serviço social? Apresentando a nossa quarta unidade para você no quadro. As competências dessa unidade estão para a metodologia da problematização com o arco de Maguerês, o trabalho científico, as suas estruturas e regras, as normas e plágio. Vamos conversar um pouco sobre essa questão do plágio, que é muito importante não somente para a pesquisa social, mas em todo o processo de formação acadêmica e de produção acadêmica. A metodologia na pesquisa social com ênfase na metodologia da problematização com o arco de Maguerês e nas estruturas e regras no trabalho científico, normas e plágio. Palavras-chave, então, arco de Maguerês, regras, estrutura do projeto, plágio, ABNT e citações. Como título, a nossa aula de hoje tem metodologia na pesquisa social. Mas não somente apresentar a nossa unidade 4 para você nesse princípio do nosso encontro, é importante também resgatarmos alguns conceitos que trabalhamos nas unidades anteriores, em especial na aula anterior. Vamos lá? Então, a contextualização da nossa aula. Estudar sobre a competência técnica e uma nova possibilidade de investigação da realidade social e a normatização da pesquisa social, enquanto um trabalho científico, objetivando, então, construir e reconhecer a postura do bom profissional que reflete, para além do senso comum, as expressões da questão social encontradas no cotidiano profissional. Resgatando os conceitos do nosso encontro anterior, da unidade 3, o conhecimento dos sujeitos pode e, principalmente, deve ser considerado na interpretação dos fenômenos investigados. Então, imprescindível que você tenha essa consciência de que na interpretação, na representação dos fenômenos, o conhecimento dos sujeitos vai incidir diretamente. A relação da abordagem qualitativa com a abordagem quantitativa, nós falamos sobre as diferentes estruturas nas abordagens qualitativa e quantitativa e principalmente na relação existente entre elas dentro de um processo de pesquisa em que elas não são opostas, mas podem se complementar no processo, mas são articuladas e complementares uma à outra. Todo trabalho científico é iniciado com uma pesquisa bibliográfica. Então, primeiro, que eu preciso saber, quando eu me disponho a estudar, é reconhecer quem foram os pesquisadores anteriores que estudaram aquele tema e o que eles disseram a respeito. A necessidade de nós termos cuidado com a ilusão de transparência e o esquecimento do significado dos dados e o seu uso com a articulação e com a conclusão. Então, colocar os dados na pesquisa não pode trazer um ar de encerramento, mas sim de parcialidade naquele processo. Os dados não falam por si só, precisam ser bem pensados e organizados, além de iluminados por um método. Então, para que eu tenha dados que tenham validade de fato na minha pesquisa, no meu projeto, necessariamente eles precisam estar baseados em um método especificamente. Além disso, existem vários tipos de método. E o método que nós utilizamos, em especial, é o método dialético. Além disso, existem outras informações que são importantes para que eu e você resgatemos esses conceitos ainda sobre o método, sobre os tipos de abordagem que nós utilizamos e também para podermos entrar na metodologia. Continuando.
A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados. Nenhuma verdade é absoluta em pesquisa, então eu posso pesquisar no tema racismo, algo que eu considero que me salte aos olhos e que me chame a atenção, e mais 30 autores, mais 30 pesquisadores conseguem também estudar o tema racismo, e é possível que nenhum de nós nos incidamos sobre o mesmo problema de pesquisa. Os dados podem ser usados de forma mal intencionada, então há sim possibilidade de transcrever uma pesquisa quantitativa em especial, utilizando-a para fins pessoais e não coletivos, de exclusão e não de inclusão. No método dialético não existe receita de bolo, a pesquisa e a busca pela essência do fenômeno em sua totalidade é que são o caminho da nossa pesquisa. Dentre as informações mais importantes que um projeto de pesquisa deve apresentar estão tema, problema, objetivos, lembrando que aqui nós temos o geral e os específicos, metodologia, todos embasados por um referencial teórico crítico a respeito do que se pretende estudar. E sempre termino aí com a mesma frase que terminei com você a unidade, a aula anterior: não confunda pesquisa social com pesquisa em si. Então, o ato de pesquisar é uma coisa, realizar pesquisa social é um conjunto de métodos, instrumentos e metodologia que resulta em pesquisa social. Metodologia da problematização com o arco de Maguerês. O que o arco de Maguerês traz para nós de conceitos que incidem sobre a metodologia da nossa pesquisa social? Existem outras possibilidades além dos métodos tradicionais. Então, o uso se amplia as possibilidades enquanto um pesquisador para a intervenção na realidade social, especialmente quando se trata de grupos. É uma perspectiva pouco explorada no campo científico do serviço social, mas que nós trabalharemos bastante nesta aula, e no livro da unidade você também consegue aprofundar o conhecimento nessa metodologia da problematização. Pode ser utilizada, por exemplo, na compreensão das vulnerabilidades dos territórios no âmbito da atuação de serviço social nos CRAS, de modo que o próprio grupo pense nas necessidades coletivas e na forma de superá-las. Está baseado em 3 pilares, em especial. Então, o primeiro é o de estabelecer a conexão entre o problema e o meio concreto em que ele ocorre. Então, onde está acontecendo, e esse meio concreto aqui, em se tratando de fenômeno de diversos sujeitos, porque a gente está falando de uma metodologia, em especial, pensada para um grupo de situação, de fenômeno, podemos pensar o território, por exemplo. Segundo, recorre aos meios de comunicação para expressar e refletir o que se observou. Então, eu preciso me utilizar dos meios que nós estudamos de comunicação para que eu consiga, então, descrever o que eu observei. São inseridos profissionais e instrutores que vão transmitir o conhecimento técnico profissional a respeito do sistema, do fenômeno estudado. Essa metodologia se aproxima da teoria social crítica, que, via de regra, é o método pelo qual nós realizamos pesquisa social e observamos os fenômenos em serviço social. Porque está diretamente relacionada à questão da observação da realidade em essência e não apenas na aparência. Os participantes são instigados a observar a realidade e refletir sobre ela, auxiliando no processo de aprendizagem. Parte do senso comum dos conhecimentos já aprendidos para desvelar novos conhecimentos. E aqui é interessante que você observe a diferença entre a teoria social crítica e o arco, a teoria da problematização, está justamente para o fato de não partir do conhecimento científico, mas do senso comum
há uma problematização e uma compreensão e, claro, utiliza-se do método científico, mas a sua origem está no senso comum. Novamente no quadro. Identifica aspectos que precisam ser melhor trabalhados e necessitam de atenção mais imediata. Forma bases para a transformação da realidade em algum grau com a participação dos seus integrantes. Então, essa transformação da realidade trazida por esse processo, por que eu digo que é em algum grau? Porque, mesmo que seja de maneira aparentemente superficial, se destaca e acontece. Então, existe um esquema da metodologia de problematização que está dividido em etapas ou procedimentos metodológicos, como você preferir e compreender. Então, podem ser esquemas metodológicos ou etapas metodológicas ou procedimentos. Primeiro, observação da realidade e definição do problema. Em seguida, os pontos chaves daquela situação, da minha observação. O que foi que me chamou a atenção, o que eu observo naquela realidade, naquele fenômeno. A teorização, e aqui sim nós saímos do senso comum, que é aquilo que eu observei, dos pontos chaves, que também partem de um senso comum, e trago então para dentro de um processo científico a partir da teorização. Hipóteses de solução e, enfim, aplicação à realidade, que é o retorno disso. E aqui, mais uma vez, nos traz à memória a compreensão do método dialético, que é aquele que é pensado, refletido e, novamente, ele entra em ação. Eu trouxe um esquema para dividir com você, justamente para que você retome essa compreensão desse processo e, por isso, eu digo, e o autor do nosso livro também diz, que há uma semelhança entre a teoria da metodologia da problematização e a teoria social crítica. Vamos ao esquema. Então, você parte de uma realidade e da observação dessa realidade, constrói e determina esses pontos-chave da sua observação, caminha para o processo de teorização, busca os autores, reconhece quem são os estudiosos daquele tema, daquela realidade. Você constrói hipóteses de solução. Então, o que eu poderia fazer junto com a população ou com aquele sujeito? Quais são as ações que podemos realizar que possam incidir diretamente sobre a realidade? Aplico e aqui sim eu tenho a prática sobre a realidade, que é justamente a nossa intenção de transformação em relação àquela realidade inicial observada, verificada por nós num processo de observação e depois de continuado um processo reflexivo dentro dessa concepção da problematização. Então, nós voltamos à realidade com uma possível resposta, um possível encaminhamento para aquela situação e, quem sabe, um grau de mudança, um grau de alteração alcançado em relação à situação inicial do nossa realidade problema, da problematização inicial. Nós precisamos, então, ter esse processo metodológico muito bem definido. Então, eu tenho a observação, os pontos chaves, eu tenho a teorização, depois da teorização vem as hipóteses e então a prática, a realidade. E esse pode ser um movimento constante dentro de um fenômeno específico sendo estudado e também aplicado à nossa prática profissional. Pensando a pesquisa social, cada um desses passos vai nos levar a responder o nosso problema de pesquisa. Conceituação das etapas do arco de Magerês. O que cada uma das etapas do arco, então, reconhecer qual é a realidade, a observação, o que cada uma das etapas traz,
que eu e você precisamos destacar e compreender neste conceito para avançarmos ainda mais nos demais conceitos utilizados nessa nossa aula. Primeira etapa, então, que é a da observação da realidade. Eu me deparo com uma situação específica, um fenômeno específico, e preciso, então, tratar da observação da realidade, da definição do problema real e concreto vivenciado pelos sujeitos. Observar, nesse caso, implica em necessariamente ouvir os sujeitos, estar com eles. Possivelmente, esse processo de observação se faz para uma observação participante. Então, o exercício de observação, identificando as dificuldades, carências, discrepâncias e questões que serão transformadas em problema de pesquisa. Então, quando você e eu pensamos a questão do racismo em relação, por exemplo, à educação de nível médio, então, as séries do ensino médio, e se há uma dificuldade de acesso ou uma menor procura, uma menor busca em relação ao ensino médio por sujeitos negros, essa relação, essa discrepância existe, essa relação de menor proporção, ela é real? É isso que eu e você precisamos avaliar pensando o tema racismo para a questão da inserção no ensino médio. Mas qualquer outro tema nos traz essa possibilidade de exercitar a nossa capacidade de observar um fenômeno, seja ele qual for. A segunda etapa está para a definição dos pontos-chave. Então, aquilo que me salta aos olhos, aquilo que me chama a atenção, que dentro daquele tema específico, dentro daquele fenômeno observado, faz com que eu queira pautar, estudar especificamente aquele processo. É pautada por princípios reflexivos acerca da complexidade e multideterminação de que os problemas sociais são portadores. Esse exercício de reflexão tem o objetivo de verificar as determinantes da existência do problema em estudo em sua totalidade. Então, compete, no ponto de definir os pontos-chave, ser capaz de destacar quais são os fatores determinantes daquele problema. Então, pensando o racismo e a inserção dos adolescentes no ensino médio, adolescentes, né? Porque jovens é a partir de 18 anos. Então, dos adolescentes no ensino médio, por conta de uma possível diminuição na existência das vagas, a pessoa negra pode ser determinante, pode ser um dos determinantes de destaque. E a terceira etapa, que é a teorização, com a busca das informações. Então, eu vou resgatar quem são as pessoas que já estudaram aquele problema ou já estudaram um tema, talvez não o próprio problema de pesquisa que eu também desejo estudar. A coleta de dados das diversas formas, a depender do problema definido ou dos problemas definidos. E aqui, quando eu falo em coleta de dados, não só por uma observação participante através de entrevista, mas também a busca por referencial teórico. Podem ser utilizados diversos instrumentos de pesquisa, que o que eu falei a respeito da entrevista aparece aqui para você. As informações são tratadas e analisadas quanto às suas contribuições para resolver os problemas apresentados. Além disso, a quarta etapa, que você perceba de acordo com o esquema do arco de Maguerês, que essa já é uma etapa que nos aproxima do processo de conclusão da problematização da situação e do fenômeno, em que consiste a criatividade e originalidade devem ser associadas e estimuladas nessa etapa para a resolução ou alternativas da solução do problema. E, nesse caso,
Nós não temos um limite de hipóteses. E a quinta etapa, que é a aplicação à realidade, que é o retorno ao nosso ponto de partida, mas aqui refletido. Ocorre o processo de intervir, exercitar e manejar as soluções do problema enfrentado. Neste encontro, ocorre a possibilidade de transformação da realidade. Retorno à realidade investigada para a intervenção de forma concreta. Então, são as hipóteses de solução para aquela situação apresentada. Coloca-se em prática a ação transformadora da realidade, contribuindo de alguma forma para a superação dos problemas identificados no princípio. Segundo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou sua construção. O Arco de Maguerês criou a possibilidade para além do seu tempo e para além da sua cultura e realidade geográfica. Então, quando nós olhamos para a teoria da problematização, segundo o Arco de Maguerês, nós percebemos que muito além daquele conhecimento à época do seu pensamento, da sua concepção, já trazia algo para nós que ainda hoje, em pleno século XXI, nós utilizamos esse processo da teoria da metodologia da problematização e ele ainda se aplica, justamente porque ele tem esse conceito amplo da observação, da hipótese e da teorização combinados e eles trabalham em conjunto nesse processo em hipóteses de resolução. Conseguir reconhecer e construir este processo na produção da pesquisa social é que efetiva a garantia da execução da metodologia de problematização. Identifique outras possibilidades de uso da metodologia da problematização e justifique. Esse é o nosso primeiro momento de interação. Pense a respeito dessa proposta e compartilhe, eu aguardo.
Muito bem, exatamente. Trabalhos científicos também podem, trabalhos científicos que não sejam diretamente um trabalho de conclusão de curso, mas todo e qualquer tipo de trabalho de conhecimento científico, acadêmico, pode utilizar a teoria do arco para resolução e para problematização e metodológica da sua pesquisa, do seu problema de pesquisa, ou para compreensão do tema e problematização da situação que você deseja inquirir, que você deseja estudar. Trabalho científico, estrutura e regras, parte 1. Por que parte 1? Porque agora nós vamos entrar diretamente na estruturação do nosso trabalho científico. Conversar sobre essas etapas, o que não pode ficar de fora, como construir e reconhecer essas etapas, e esse é um processo. Vamos então iniciar essa primeira parte das regras. Regras e estrutura científica do projeto de pesquisa, pensando o trabalho científico e a estrutura desse trabalho. Então, a nossa referência está para a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que a gente conhece, você já deve ter ouvido falar desde que entrou na academia, as normas da ABNT, e elas constituem as normas para a produção não só de trabalhos científicos, ok? Não sei se você sabe, mas em prédios, sejam eles públicos, privados e até mesmo hoje em dia nas calçadas, nós temos o piso tátil, por exemplo. Ter o piso tátil em prédios de uso comum, banheiro para pessoa com deficiência, aqueles corrimões que tem, as rampas de acesso, enfim, há todo um aparato que também é normatizado pela ABNT, mas em outro aspecto que não o do projeto de pesquisa ou do trabalho científico. Cada instituição educacional de ensino gera adequações à realidade local, mas sem desvirtuar as determinações normativas estabelecidas pela NBR. Um projeto de pesquisa de intervenção e a diferença entre eles está principalmente em relação às regras e à estrutura do projeto. Então, lembre-se sempre disso, guarde esse material, porque esse material traz de forma detalhada esse processo. Na produção dos seus trabalhos científicos, na produção do seu projeto de pesquisa, depois do projeto de intervenção e futuramente no seu trabalho de conclusão de curso, é essencial que você resgate essa compreensão. E essas diferenças de regra estão relacionadas à elaboração também da sua monografia e trabalho de conclusão de curso, como acabei de dizer. Já o projeto de pesquisa é uma das fases da pesquisa, é a descrição da sua estrutura. O foco está, portanto, em qual objetivo a se atingir com a pesquisa, quais respostas você pretende obter. E aqui estou falando do projeto de pesquisa. Então, o trabalho científico, ele necessariamente, pensando o projeto de pesquisa, precisa apresentar essa estrutura de elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Professora, quanta coisa! Fica tranquilo, é fácil de entender. Olha só. Então, a apresentação do trabalho é o elemento pré-textual. E o que consta nos elementos pré-textuais? Folha de rosto, que é sempre obrigatória. Lista de ilustrações, então, se você colocou figuras, fotos, imagens, precisa ter, mas se não tem, então, você não apresenta esse item, por isso ele consta como opcional. Ele tem uma tabela, eu mostro alguns gráficos e esses gráficos também se representam em tabelas para leitura desses dados, interpretação e compreensão. Se existem, você vai colocar aqui nesta ordem, tudo bem? Mas se não, você não precisa apresentar esse item, assim como a lista de abreviaturas. E aí, qualquer que seja a abreviatura que você utilizar no seu trabalho,
vai precisar constar nessa lista. E aqui é opcional, porque se você não fizer uso dessas siglas, aí você não precisa apresentar. Mas perceba, via de regra, na assistência, nós utilizamos inúmeras siglas. SUAS, LOAS, CRAS, CREAS, e eu acredito que você já pensou em pelo menos mais umas 5. Então, é um item dentro dos elementos pré-textuais que você, via de regra, vai utilizar. E o sumário, que é onde você vai dizer capítulo 1, subtítulo, subseção, que você vai ter de estrutura dentro do seu trabalho. Então, você parte para os elementos textuais. Quando você entende que necessariamente um trabalho de pesquisa, ele precisa percorrer este percurso de elementos, de estrutura, raramente você vai confundir-se no processo de escrita. Então, mesmo que você esteja produzindo um trabalho acadêmico comum, que não seja efetivamente o seu trabalho, o seu projeto de pesquisa, uma pesquisa social, um projeto de intervenção, mesmo que não seja uma apresentação do projeto propriamente dito, todo trabalho científico ele deve seguir essa regra de construção. Então, é um trabalho para uma disciplina específica e o professor pediu apenas uma resenha. Então, essa estrutura de começo, meio e fim, elementos pré-textuais, todo procedimento, todo trabalho acadêmico, ele possui uma regra de procedimentos específico. Então, esse que eu estou apresentando para você é do trabalho científico e dos projetos de pesquisa, de intervenção. Esse de pesquisa, especificamente. Então, todos eles terão regras específicas e procedimentos nessas regras para serem seguidos. Vamos voltar ao quadro. Então, a parte mais importante todos os itens são obrigatórios. Você precisa ter introdução, onde você vai colocar num texto único a questão do tema, do problema, das hipóteses, objetivos e a justificativa. Então, você não coloca com itens, você vai dissertar a respeito. Vai mencionar o referencial teórico, a metodologia que você utilizou, e aqui é um texto que você escreve de referencial teórico, não é uma bibliografia que você cita quem foram os autores. A metodologia utilizada, então você precisa conseguir reconhecer, foi realizada pesquisa de campo, através de entrega de questionário, enfim, você vai descrever. Se houve recursos e orçamentos, também vai deixar detalhado. E o cronograma, que pode vir em formato de tabela também, né? Você pode apresentar como num formato de estrutura de tabela. E os elementos pós-textuais, que são as referências bibliográficas, que também é obrigatório. E aqui sim você vai colocar autor por autor, em ordem alfabética, de acordo com as normas ABNT. Temos o apêndice, caso você tenha a necessidade, e os anexos. Então, se eu apresento algum anexo ao meu trabalho, algo que precisa ser agregado, estará no final da minha produção. O projeto de pesquisa pode ser solicitado como pré-requisito para ingresso em especializações e entrevistas de emprego, por exemplo. Também para conclusão de curso e demandas profissionais. Via de regra, quando você pensa no processo de especialização, principalmente estrito sensu, você precisa apresentar um projeto de pesquisa, que é onde você vai mostrar para o pesquisador que você quer que compre a sua ideia, que aceite você como aluno, que você estudou a linha de pesquisa, que você já se identifica com aquele tema e que você encontrou um problema dentro daquele tema a ser investigado e a ser desenvolvido um estudo em torno dele. A pesquisa pode ser solicitada também como pré-requisito de comprovação de capacidade técnica para trabalho na área da docência.
também na conclusão de curso e outras demandas profissionais. Fichas e apontamentos de pesquisa. O que são essas fichas que eu trago para você aqui? Então, fazer o fichamento dos livros e artigos que você vai ler é o mesmo que destacar as ideias principais daquele autor. E aqui pense num esquema de ficha mesmo. Não é muito encontrado hoje, não é muito natural eu e você reconhecermos hoje aquele fichário mesmo, né? Físico. Mas fazer esse fichamento do livro é muito importante. Se você consegue fazer isso no processo da produção da sua pesquisa, na hora de escrever de fato seu projeto, de estruturá-lo, você consegue resgatar com mais facilidade todo o referencial teórico que você utilizou para aquela sua pesquisa. Então, pense que você estudou 5 autores diferentes e 2 livros de cada um. Então, nós temos 10 livros que você vai utilizar no seu projeto de pesquisa, de 5 autores diferentes. E em cada momento de um livro desse autor, você destaca alguma das falas ou alguns conceitos que ele trabalha a respeito daquele tema. Imagine você, depois de 3 meses, 6 meses de pesquisa, como você vai lembrar em que página e que capítulo de qual livro, de qual autor está aquele referencial teórico que às vezes você até tem uma memória dele, mas não lembra especificamente o que o autor falou a respeito. Realizar esse fichamento do autor e do livro faz com que você tenha esse resgate, essa memória muito à sua mão. Então, claro, estou falando de uma ficha física, mas você pode fazer isso no computador, você pode fazer isso através de áudio no seu celular, por algum aplicativo. Então, existem diversas formas, mas o fichamento é esse destaque das ideias principais daquele autor ou daquele livro especificamente e que você depois quer resgatar no processo de estruturação do seu trabalho. Vamos continuar. Tente também transcrever as ideias com suas próprias palavras já durante o fichamento. Então, não só fazer o recorte do texto do autor como citação, que talvez você possa utilizar, mas já deixar impresso ali, já deixar colocado ali qual é a sua compreensão a respeito. Mantenha em ordem seus registros, de preferência deixe todas as referências bibliográficas indicadas e já de acordo com as normas da BNT, para você não precisar resgatar isso depois. Mantenha as fichas de leitura recomendadas, então preste atenção quais são as referências dos livros e artigos que você leu e se eles estão de acordo com a mesma linha teórica, porque você não pode ter um autor materialista histórico conversando com um humanista. Via de regra, você não vai conseguir colocar os dois para conversar dentro de um projeto de pesquisa, a menos que você queira justamente fazer essa comparação entre as linhas teóricas. Se tiver dificuldade de encontrar bibliografias, procure um trabalho ou algum banco de dissertações e teses e verifique as fontes de pesquisa. O que isso quer dizer? Se você não consegue encontrar quais são os autores especificamente que escrevem sobre aquele tema de pesquisa ou sobre aquele problema que você se propôs a estudar, procure outros pesquisadores que já tenham estudado a respeito. E eles trarão as referências bibliográficas que eles utilizaram para a sua pesquisa. E talvez alguma daquelas referências também lhe sirva no seu processo de construção e de produção. É essa a dica que eu quero deixar. Então, nem sempre você vai conseguir achar direto na fonte, direto o autor que trabalha aquele tema, mas você consegue encontrar outro pesquisador que já tenha selecionado alguns autores. E a partir dali você também consegue ir filtrando quais são as bibliografias que você também pode se apropriar delas. Aplicando o arco de Manguerês. Então, eu trouxe uma situação problema para que eu e você conversemos a respeito da aplicação do arco e da metodologia da problematização. Marina é estudante do ensino semipresencial e aluna da professora Alexandra.
ela conseguiu um estágio na Casa de Acolhimento Institucional do Morador de Rua da sua cidade. Faz o estágio cumprindo as diretrizes da universidade, carga horária, por exemplo. Então, tudo que diz respeito ao seu estágio está de acordo com o que a universidade determinou. No entanto, apresentou algumas dúvidas à professora sobre a dimensão investigativa do assistente social, pois observou no campo do estágio que 40% dos acolhidos na casa não possuíam os documentos pessoais e cabia à assistente social dar o suporte para que acessassem os documentos. A aluna pensou que a assistente social estava com problemas para auxiliar no processo de confecção dos documentos pessoais. Considerando o arco de Manguerês, a professora solicitou que a aluna realizasse a metodologia proposta no arco para identificar o porquê deste problema e o porquê desta ação. Considerando essa solicitação da professora, o nosso desafio é o de resolver o problema, considerando a metodologia do arco de Manguerês. Nós vamos então construir uma planilha, vamos fazer isso juntos nesse momento, construir uma planilha que demonstre o passo a passo do procedimento do arco e da metodologia da problematização. Vamos lá? Então, primeira etapa, a observação. Então, o resumo. Identifica o recorte de realidade a ser observado, elege a forma de observação, então, se será participativo ou não, realiza a observação, registra as observações, analisa o registrado em seu conteúdo, elege o foco do estudo, redige o problema e justifica a escolha desse problema. Então, quais são as possibilidades dentro desse processo de observação? E pensando a nossa situação, problema. Observar as prioridades no atendimento social na instituição. Quais são as principais demandas? Quais demandas ocupam mais tempo? E quais são mais importantes? Os pontos-chave, que é o segundo passo, o segundo processo dentro do arco de Manguerês e da problematização. Ele consiste em refletir sobre o problema, identificar os possíveis fatores associados, os possíveis determinantes, redige toda a reflexão extraindo o seu sentido, analisa a reflexão a respeito do problema e dos aspectos envolvidos, elege os critérios e redige os pontos. Então, se fosse para que eu e você agora fizéssemos isso em relação à nossa situação problema, estaria para planilhar as demandas encontradas por ordem de prioridade, então o que é de maior e de menor risco, quando não são atendidas aquelas prioridades. Então, se eu não conseguir o atendimento, isso incorre em que tipo de desproteção e assim sucessivamente. Em que posição está a questão dos documentos? Então, conseguir providenciar os documentos do beneficiário, isso é mais importante num processo de superação da condição de rua do que conseguir garantir que o beneficiário permaneça dentro da instituição, por exemplo. Existe alguma ação menos prioritária que essa e por quê? Então, o que é menos prioritário e qual a razão de ser menos prioritário, pensando a situação de rua e o acolhimento institucional? A teorização, que elege a forma de estudar cada ponto, prepara os instrumentos de coleta de informação, testa os referidos instrumentos, organiza as condições para a aplicação desses instrumentos, coleta as informações e trata-as, analisa e discute-as, estabelece relações entre elas, conclui em função do problema, verificando se as hipóteses explicativas iniciais foram confirmadas, negadas ou não foram consideradas na teorização e registra a teorização. Então, para o nosso problema de pesquisa aqui, pesquisar no que a ausência dos documentos interfere na vida social do indivíduo. Há interferência? Via de regra, há, porque sem documentos nós estamos sujeitos a não sermos reconhecidos enquanto sujeitos de direito.
relatar essa resposta a esse questionamento, pesquisar sobre as ações prioritárias, identificar se realmente devem ser prioridade antes da questão do documento. A prioridade estabelecida pelo assistente social parece correta para a demanda que atende? Então, pensando a atuação técnica, realmente a questão do documento, ele não é prioridade? Isso está correto? Quais são as etapas necessárias para solicitar o documento e quem deve ser envolvido nesse processo e quais os processos envolvidos? Além desse processo que nós vimos até aqui, há ainda outros passos dentro da metodologia da problematização que nós precisamos considerar, que são as hipóteses e, depois das hipóteses, ainda a aplicação à realidade. Vamos continuar, então. Hipóteses de solução. Se tratando de uma demanda de prioridade, de que forma seria possível atender a essa demanda? O estagiário poderia auxiliar, pensando esse processo e pensando a questão das prioridades colocadas para a nossa assistente social e verificada pela estagiária, ela poderia ajudar? De que forma? Quais etapas podem ser realizadas por outra pessoa que não o assistente social? Então, pensando o encaminhamento direto da questão da pessoa em situação de rua, por exemplo, um relatório ao judiciário, um relatório a outros serviços da política de assistência ou de outras políticas para conseguir, por exemplo, vaga especial para retorno à educação formal, enfim. Isso necessariamente precisa ser feito por um técnico com registro no conselho, mas providenciar documentos, que é uma coisa que você consegue acesso pessoal enquanto sujeito, enquanto cidadão, isso poderia ser feito por qualquer outro. Então, é considerar essa hipótese enquanto possível solução para a situação. Existem outras pessoas que podem auxiliar, além do assistente social e do estagiário? Outras ações podem ser colocadas em segundo plano? Então, quais são as hipóteses de solução para a nossa situação, problema aqui? E a aplicação em retorno à realidade, que analisa a aplicabilidade das hipóteses, elege os critérios, planeja a execução das ações pelas quais se compromete, coloca-as em prática e registra todo o processo analisando os resultados sempre que for possível. Então, planejamento e prática das possibilidades elencadas nas hipóteses após o aval dos profissionais envolvidos. O que isso significa especificamente? Então, quando eu e você pensamos essa questão das hipóteses propriamente ditas do nosso problema, então, existe outro profissional que pode realizar? Na verdade, qualquer outro sujeito envolvido na instituição, não só o estagiário, o assistente social, mas vamos imaginar que tenha um técnico de gestão, um administrativo, porque, via de regra, esse processo de solicitação de documentos, ele pode ser feito pelo próprio sujeito, quem dirá por outro que o auxilie. Caso, por exemplo, no seu município, ou fosse o caso no município da nossa situação problema, o agendamento e a solicitação do serviço fosse feito via internet, no site específico do Instituto de Identificação daquele município, então o próprio sujeito pode fazer. Então, qualquer outro sujeito envolvido no processo pode auxiliar, não necessariamente o assistente social ou o estagiário, mas também não há impedimento para que o estagiário o faça. Claro, há alguns outros critérios e informações que eu não trouxe aqui no exemplo, mas, por exemplo, se esse beneficiário precisa da gratuidade no processo de retirada da documentação de segunda via, então existem leis federais que estão diretamente relacionadas à gratuidade desse serviço e que talvez nem todos os sujeitos envolvidos no processo tenham conhecimento e que o técnico terá esse conhecimento especificamente. Então, ele pode fazer a orientação a quem for realizar a ação, mas não necessariamente precisa ser ele a realizá-la. Então, é possível sim,
nessa análise, nessa problematização, verificar outras hipóteses de solução que não envolvam diretamente o profissional e que talvez seja isso que está demorando ou que está impedindo a resolutividade daquela situação. E pela pesquisa se percebe isso. Então, quando você começa a problematizar cada uma das etapas e vai considerando, você faz uma pergunta e você encontra uma resposta para ela, você vai considerando esse processo, você encontra outras possibilidades para resolver questões simples, por exemplo. Então, não somente pensando um projeto de pesquisa, mas também para questões simples que se apresentem no cotidiano profissional, você consegue utilizar a metodologia da problematização para pensar em hipóteses de solução para a situação que se apresenta. Trabalho científico, estrutura e regras, parte 2. Então, nós vimos que existem diferentes regras, né? Eu e você sabemos que existem diferentes regras e procedimentos a serem seguidos na elaboração de um projeto de pesquisa. E esta segunda parte implica em alguns outros conceitos. Vamos vê-los. Então, a linguagem do trabalho científico especificamente. Então, uma linguagem simplificada, ela não serve para um processo de trabalho científico. Uma linguagem de senso comum em que eu e você não utilizemos de uma estrutura de um português coloquial, ela não serve para a nossa construção. Então, a pesquisa deve considerar que não existe um público singular na leitura do material, mas plural. O trabalho produzido será julgado, avaliado e analisado no cumprimento dos requisitos que validem como um projeto científico. Então, eu não posso pensar que todos que vão ler o meu trabalho têm um determinado nível de conhecimento. Então, eu trago aqui uma tabela que traz exemplos para você conseguir memorizar, concretizar essa compreensão. Então, o critério da impessoalidade. O texto deve preferencialmente ser redigido em terceira pessoa. Por quê? Eu não estou transcrevendo a minha opinião a respeito, mas aquilo que pesquisei e que passa a ser de conhecimento público e que passa a ser tido como um procedimento, como conhecimento científico. Então, quando nós falamos que o texto precisa ter impessoalidade, trata disso. Então, eu não faço, mas nós fazemos no trabalho. E, claro, nós não vamos escrever o artigo em si. Nós vamos, via de regra, escrever o trabalho em terceira pessoa, mas deixando oculta a pessoa o pronome em si. A objetividade. O texto deve apresentar linguagem direta. Então, esquece, nós não podemos ter o gerúndio, por exemplo, na escrita do nosso trabalho. A cientificidade. Então, a pesquisa deve estar embasada em dados e provas e não em opiniões pessoais. Eu não acho. De acordo com Freire, de acordo com Generoso, de acordo com Zambon, que são os autores que escrevem a respeito do trabalho científico, deve haver cientificidade no trabalho científico. Não é porque eu acho, mas porque autores, porque pesquisadores já definiram isso no processo. Deve haver clareza. Então, palavras desnecessárias não devem ser utilizadas no texto apenas para inflá-lo. O que nós costumamos dizer que é a redundância. Eu não preciso dizer uma frase e, em seguida, afirmá-la dizendo a mesma coisa. Não é necessário. A sua fala ela tem que ter objetividade e, portanto, ela vai ter clareza. Precisão, que significa que o texto deve atender a um contexto específico. Então, se eu estou falando
sobre racismo, não tem nenhum motivo para eu apresentar dados e informações a respeito da construção histórica da população italiana, a menos que eu esteja produzindo um trabalho que vai realizar um comparativo. Senão, eu não preciso fazer isso. Coerência é imprescindível e você já deve ter percebido que eu gosto muito dessa palavra. A estruturação do conteúdo de forma lógica. Lembra do começo, meio e fim do seu trabalho? Então, todo o seu trabalho precisa conversar. Atenção às normas da ABNT, a NBR 15287, procure, no que diz respeito às margens, espaçamento, fonte, paginação e numeração progressiva. Isso é muito importante. Pegue uma caneta marca-texto, faça um asterisco, coloque em letra maiúscula, porque isso é muito importante. No livro da disciplina, tem um destaque específico em relação a isso, que você pode se apropriar dele, mas também você pode procurar e pesquisar em outros espaços. Então, eu trouxe algumas telas, como se você estivesse no seu computador, utilizando uma das plataformas e softwares de produção de texto, para construindo o seu trabalho. Então, como colocar uma nota de rodapé e qual que é a importância dela? Ela vai trazer aquela informação que você não precisa colocar dentro do seu texto, mas que você precisa deixar destacada para que o leitor saiba o que você está falando. Então, por exemplo, se você usa uma sigla específica, que é o caso da nota de rodapé trazida aqui, como você faz? Dentro do seu texto, você vai clicar na palavra que você quer colocar, inserir a nota de rodapé, vai até a barra de ferramentas, escolhe a opção referências e vai selecionar a opção inserir nota de rodapé. Aí você escolhe, ela vai ser o 1, você vai numerar, você escolhe especificamente o que vai escrever, recorte texto, enfim, como vai ser e coloca ali. Qual que é a importância de uma nota de rodapé, só para destacar? É quando você, por exemplo, cita algo, uma palavra, por exemplo, que não é muito comum no cotidiano das pessoas que vão fazer uso daquela, que vão ler o seu trabalho, que vão fazer uso daquela referência, porque você vai passar a ser uma referência também na produção do trabalho científico. Então, você pode colocar um destaque ali do que significa aquela palavra, caso ela seja inusitada, caso não seja comum o uso daquela palavra. Você não precisa, dentro do texto, explicar o que é. Você não vai abrir um parênteses para explicar, porque, via de regra, nas redes sociais nós explicamos colocando entre parênteses. No trabalho científico, esse processo se faz através da nota de rodapé também. Ainda no quadro, onde elas ficam localizadas, então, como eu acabei de mostrar para você, na barra de ferramentas dentro de referências. Então, se você não sabe utilizar todos os botões da barra de ferramentas, não reconhece todo esse processo ainda dentro do software de produção de texto, você pode aproveitar qualquer momento que você tenha e realmente realizar aquele processo de identificar para que você utiliza cada um daqueles botões. Então, abra um arquivo de texto, escreva alguma coisa sem pensar em projeto de pesquisa, sem pensar em produção acadêmica e comece a verificar a utilidade de cada um daqueles botões, porque no processo da estruturação do seu trabalho vai fazer diferença usar esses recursos. Então, você já precisa se familiarizar com eles para que lá na frente você não precise, talvez, fazer uso de um profissional que formate o seu trabalho. Pode parecer que é muito complicado, mas a primeira produção é a mais difícil. Depois que você faz a primeira produção e você formata o seu trabalho, constrói, estrutura esse processo, as próximas produções vão ficando mais tranquilas, vão ficando mais leves
e chega o ponto que você começa a fazer isso com muita tranquilidade. A primeira coisa que você faz já é abrir o seu software de produção de texto e já deixar formatado para só seguir em diante. Ali você marca, muitas vezes, as citações que vão precisar de recuo, deixa ali numa cor diferente para depois você poder formatar só aqueles espaços. Então, é uma coisa que com o tempo você consegue sim se apropriar, mas para isso você precisa de uma dedicação específica e vale a pena fazer isso. Reconheça quais são as normas ABNT, quais são as indicações realizadas pela instituição de ensino. O que a instituição de ensino em que você está estudando deixa como regra, porque existem aquelas que usam a fonte Arial, existem os que usam a fonte Times. Então, se aproprie de quais são as orientações dentro da norma ABNT que faz uso a instituição de ensino. Se aproprie disso, tome isso como regra e qualquer que seja o trabalho que seja solicitado, busque fazê-lo de acordo com os critérios e com as normas ABNT para que você já esteja familiarizado com esse processo na hora da produção do projeto de pesquisa, do projeto de intervenção e até mesmo do seu trabalho de conclusão de curso. Normas e plágio. Existem conceitos ainda a respeito das normas e de plágio que eu e você precisamos conversar. E o plágio é uma das principais conversas quando falamos em produção científica acadêmica. Por quê? O Ctrl+C, Ctrl+V, que é o copiar e colar, é muito utilizado via de regra, não diretamente conosco, mas isso via de regra na vida é muito utilizado, é um recurso utilizado, mas ele precisa ser feito de uma forma específica, que é através da citação. Porque apropriar-se da fala de outro como se fosse sua, isso é considerado plágio. Vamos ao quadro. Então, plágio acadêmico. De acordo com a Lei dos Direitos Autorais de fevereiro de 98, é a apropriação do conceito de conceitos, frases de outros autores ou de outro autor, sem os mencionar dentro das normas. Então, existe o plágio integral, que é a transcrição sem citação da fonte de um texto na íntegra. O parcial, que é a citação da fonte é parcial, então eu não coloco como nós colocamos aqui, normas e plágio. Não está saindo de mim, mas do autor que escreveu em 2017, e aí nas referências bibliográficas você encontra o autor e o que ele escreveu nesse ano, e o plágio conceitual, que é a apropriação de conceitos de autores como se fossem criados pelo pesquisador ou pelo estudante. É de fato você dizer que é você que está criando aquele conceito. O heteroplágio, que é a apropriação da obra completa de um autor como se fosse própria, então pegar um trabalho científico, um trabalho acadêmico, um projeto, da forma como ele foi escrito, e ele está disponibilizado normalmente nas redes, e utilizar-se dele. E o autoplágio, que é um termo muito utilizado no meio acadêmico hoje, que é a citação de trechos de uma obra própria, isso existe, em outros artigos também próprios. Então, eu criei um conceito, ou eu escrevi algo, e aí, meses depois, eu faço essa citação sem mencionar a minha fonte primária. Então, quando eu escrevi primeiro aquele texto, como se ele estivesse sendo utilizado pela primeira vez, de tal modo que o artigo novo possa parecer original, sendo ignorada a fonte primária. Possibilidades para não plagiar, então. O que eu posso fazer para não incorrer numa situação de plágio? Ler muito, compreender bem o assunto que eu desejo falar. E eu vou repetir, ler muito, mas ler muito. Utilizar as ideias dos autores com suas próprias palavras. Parafrasear os autores, e aí deixar claro que você está parafraseando esse autor, que é quando você tira a ideia do texto e fala com as suas palavras, mas você menciona isso.
sempre dando os devidos critérios. Então, quando você diz, faço minhas as suas palavras e você repete, você está parafraseando via de regra. Se for necessário realizar a citação direta, que seja feita dentro das normas ABNT. Então, eu vou trazer um exemplo para você. Dentro das possibilidades para que você não realize o plágio. Segundo Guimarães, 2008, página 5, o racismo é considerado toda ação e assim segue. Então, esse é um exemplo de citação indireta. Para o sociólogo Antônio Sérgio, o racismo é considerado. Ou, o racismo é considerado um ato, e aí você transcreve o texto e diz que é segundo Guimarães, 2008, página 5, e essa referência precisa constar dentro das suas referências bibliográficas. Perceba que em situações em que ocorre ou que se incorre naquela regra do copiar e colar, muitas vezes essas menções aos autores, essas citações indiretas, podem passar despercebidas. E aí aquela referência não consta na referência bibliográfica da sua pesquisa. Então, é possível verificar o plágio também através dessas percepções. Então, há uma citação indireta no meio do texto, mas não consta a referência bibliográfica no final da produção. Então, ali também nós percebemos que há uma situação possível de plágio. Por quê? Pode haver o esquecimento da referência, da citação da referência, mas também pode ter havido ter incorrido em copiar e colar o texto. Continuando. Exemplo de citações indiretas no corpo do texto. Então, Guimarães infere que o racismo é considerado, e aí você reproduz a fala do autor. Aqui são exemplos de como a gente começa um parágrafo, por exemplo, uma menção especificamente. Na visão do sociólogo Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, o racismo é considerado um ato praticado e assim por diante. Falar sobre o racismo sem mencionar as considerações a respeito a partir de Guimarães poderia incorrer num erro ou poderia resultar em falsa compreensão do termo e assim sucessivamente. Então, perceba, a citação indireta é aquela em que eu digo que o autor diz, eu considero que aquele conceito a partir de um autor e assim sucessivamente. Cite um exemplo de citação direta. Mais um momento de interação, eu trouxe alguns exemplos de citações indiretas para você e eu espero que você contribua com um exemplo de citação direta agora. Eu aguardo. Muito bem, as citações atendem ao critério da citação direta e vamos conversar então sobre mais um dos nossos conceitos.
citações. Vamos conversar sobre os tipos de citações. Talvez você já tenha estudado sobre alguns, mas eu trouxe outros para dividir com você. Citação direta. Transcrição do texto igual ao original. Por exemplo, no próprio texto. Então, se o texto que eu quero transcrever tem até 3 linhas, eu abro aspas, como está no destaque, e coloco o texto dentro daquilo que eu quero falar. Significa que aquela fala de determinado autor que eu estou trazendo para dentro do texto corrobora o meu conhecimento e a minha afirmação. Pode estar também recuado, caso ele tenha mais de 3 linhas. Digitei meu texto, transcrevi o texto do autor e deu 4 linhas. Deu 3 linhas e meia, professora. Então, necessariamente, eu vou precisar fazer o recuo no texto, também a alteração da fonte, do tamanho da fonte, para colocar a citação. Que recuo é esse que eu uso? E que fonte é essa? Você encontra nas normas ABNT. A citação indireta, como nós podemos ver, é aquela em que a transcrição do texto é baseado na obra de algum autor. Por exemplo, segundo Mello, não se pode duvidar acerca da necessidade do empenho. Então, é muito importante que nós entendamos que não podemos fazer citação de citação. Para eu colocar um texto que um outro autor já citou de um terceiro autor, eu vou utilizar o recurso do APUD. Então, você sabe o que significa isso? Eu trouxe um exemplo aqui. Segundo a NBR 10520 ABNT 2000, APUD generoso. Isso significa que eu li o livro do Generoso, que faz uma citação a respeito da ABNT 2002. A citação da citação deve ser evitada ao máximo. Então, procure sempre ler o autor da fonte. Então, se eu quero falar sobre Joaninha, eu posso ler em Mariquinha, mas eu deveria ler o livro de Joaninha, porque isso traz uma cientificidade, um embasamento maior para o meu texto, para a minha produção. Então, a citação da citação, ela fica assim. Ou, segundo Joaninha, e aí eu cito o que ela diz, ou eu uso entre parênteses todo o texto de Joaninha em Mariquinha, e aqui são exemplos fictícios, você deve ter percebido isso já no processo. Fontes confiáveis. Eu devo necessariamente coletar as informações de um lugar muito específico e não de qualquer lugar. Todas as informações disponíveis precisam ser confiáveis, então eu preciso me questionar se elas são de fato. Como eu posso confiar no que eu estou lendo? Sempre conferindo as referências, a veracidade, aqueles autores, se eles têm publicações. Quais são os melhores caminhos para as minhas fontes de pesquisa? Então, se serão livros, se serão referências digitais. E cuidado com as informações nas redes sociais, especificamente. É imprescindível que eu e você verifiquemos como se dá esse processo. Como que aquele autor citou um determinado outro autor e como ele realizou aquela pesquisa. Eu e você precisamos ter em mente sempre na nossa pesquisa que aquilo que está sendo estudado por você pode já ter sido estudado por outro autor, mas de onde ele referenciou a pesquisa que ele realizou. Você não pode simplesmente olhar para um autor, para um dado processo científico, para um projeto, para um trabalho científico e não verificar as fontes que aquele autor utilizou naquele processo de pesquisa que ele realizou. Então, para que você não incorra em erros em relação
a veracidade daquelas informações, você necessariamente precisa buscar aquelas informações também, aquelas referências também utilizadas por aquele autor. Recapitulando, o que foi que nós conversamos então na aula de hoje, no encontro de hoje? Quais foram os conceitos que trabalhamos nessa nossa quarta unidade? A metodologia do arco de Maguerês pode ser aplicada no cotidiano profissional, em especial para grupos, não que não possa ser aplicada para um fenômeno individual. As normas da ABNT que precisam ser seguidas com rigor e também devem ser estudadas. A necessidade de não confundir o projeto de pesquisa com o projeto de intervenção e com o processo de pesquisa em si. Então, quando eu vou pesquisar quais são os autores, quais são os livros que eu posso utilizar, as teorias que se aplicam para aquele momento de pesquisa, isso não é projeto de pesquisa, isso não é projeto de intervenção, isso é pesquisar. Cuidado com o plágio, sempre fazendo as citações, não tendo medo de usá-las de forma correta. Então, o fato de você citar os autores e citar as questões que os autores trazem e agregam ao seu trabalho, não minimizam o seu trabalho, não tornam o seu trabalho menos científico ou menos importante. Faça uso de bons referenciais teóricos, pesquise em fontes confiáveis. Então, aqui, essas fontes confiáveis são aquelas que atendem aos critérios específicos, não só da ABNT, mas que estão, por exemplo, para uma pesquisa que você utilize de plataformas digitais, precisam ser plataformas que já sejam consolidadas no mercado acadêmico, no meio acadêmico, que sejam reconhecidas. Cuidado com os dados, porque nem sempre eles significam que aparentam, então os números podem indicar algo positivo ou eles podem ter dúbio sentido. Não há outra receita, uma pesquisa que não seja a busca incansável pela informação de forma crítica. Então, lembrar que a pesquisa ela não se encerra em si só e ela não é uma verdade absoluta. Tudo aquilo que parece pode não ser, então desconfie das aparências e evite sempre que possível a citação da citação. Lembra quando eu e você vimos no conceito? Existe. Nós temos o APUD, mas evite. Por quê? Porque não necessariamente o autor que está citando o outro autor, de fato, o está transcrevendo. Não tenha preguiça em ler, então é essencial que você desenvolva a capacidade da leitura. E isso, de fato, é uma habilidade desenvolvida e é uma competência adquirida. Procure sempre livros, artigos, dissertações. Veja se o seu referencial bibliográfico pode lhe ajudar a construir esse embasamento teórico. Não existe a verdade absoluta, como eu já dividi com você. A pesquisa é utilizada no cotidiano profissional e, por isso, não devemos ter medo dela. E os novos rumos profissionais dependem do desenvolvimento da pesquisa qualificada que garantam a emergência profissional e as possibilidades de intervenção junto aos usuários. Então, é uma aula densa, cheia de muita teoria, de muito conceito teórico, mas espero que tenha sido proveitosa para você. Fico à disposição para dúvidas, tanto no e-mail como nas nossas plataformas do ambiente virtual de aprendizagem, e até a próxima!